Nós acreditamos ser o topo da criação, os reis do mundo, o ápice da evolução. Mas e se tudo isso for apenas uma ilusão? E se na verdade fôssemos a espécie mais fraca, o animal mais doente de todos? Essa é a visão brutal de Friedrich Nietzsche sobre a natureza humana. Para ele, nós nos tornamos criaturas domesticadas, desconectadas de nossos instintos mais profundos. A civilização, com suas regras, sua moralidade, sua ordem, não nos elevou. Ela nos enfraqueceu, nos colocou em uma gaiola invisível, nos transformou em gado, dependentes de um pastor que nos guia e nos diz como viver, como pensar, como sentir. Nós trocamos a selva pela segurança do rebanho. Nossas mãos, antes sujas de terra e vida, agora estão limpas e esterilizadas, distantes da nossa natureza primordial. Nossos olhos que um dia brilharam com a ferocidade da caça e a liberdade das planícies, hoje estão opacos, fixos em telas, perdidos em meio a uma multidão de rostos anônimos. Nós aprendemos a usar máscaras de civilidade, de bom comportamento, de conformidade. E por trás delas, nossa verdadeira essência, a nossa besta interior, se debate, faminta por liberdade. Nietzsche nos chama de o animal doente, porque, ao contrário dos outros animais que seguem seus instintos sem hesitação, nós aprendemos a reprimir os nossos. A sociedade nos ensinou a sentir culpa por nossos desejos, vergonha por nossa força, medo por nossa individualidade, nossos impulsos mais selvagens, nossas pulsões criativas, nossa vontade de poder. Tudo foi trancado no porão da nossa consciência. Nós nos tornamos ruminantes, remoendo pensamentos de culpa e ressentimento, presos em um ciclo de autonegação. A moralidade de rebanho, como ele a chamava, nos ensinou que ser bom é ser dócil, que ser humilde é ser fraco, que obedecer é uma virtude. Mas essa domesticação teve um preço. Ao cortar nossas raízes, ao nos afastar de nossa natureza instintiva, nós perdemos nossa vitalidade, nossa alegria de viver. Nos tornamos seres fragmentados, em constante conflito interno. Uma parte de nós anseia pela segurança da gaiola, pela aprovação do rebanho. Mas outra parte, a parte esquecida, a parte selvagem, grita por liberdade. É a voz da angústia que sentimos no silêncio da noite, a sensação de vazio que nenhuma conquista material consegue preencher. É a besta interior, arranhando as paredes da nossa prisão, nos lembrando de quem realmente somos. Veja o animal na natureza. O lobo não pede permissão para caçar. A águia não sente culpa por voar alto. Eles simplesmente são. Eles vivem em harmonia com seus instintos, expressando sua natureza plenamente, sem julgamento. Eles possuem uma força e uma autenticidade que nós, os animais civilizados, perdemos. Nós nos tornamos tão obcecados em controlar a natureza lá fora que esquecemos de honrar a natureza aqui dentro. Nós construímos cidades de concreto e aço, mas deixamos nossas paisagens internas se tornarem desertos áridos. E é por isso que a filosofia de Nietzsche é tão perturbadora e, ao mesmo tempo, tão libertadora. Ele não nos oferece conforto. Ele nos oferece um espelho que reflete não a imagem polida que mostramos ao mundo, mas o rosto selvagem que escondemos de nós mesmos. Olhar para esse reflexo é assustador. É encarar as correntes que nós mesmos ajudamos a forjar. É admitir que, por medo, abrimos mão da nossa própria soberania. É um chamado para quebrar as gaiolas, para romper com a moralidade que nos enfraquece, para parar de seguir o pastor e começar a traçar nosso próprio caminho. Esse despertar não é um processo suave. É uma luta. É uma guerra contra tudo o que nos foi ensinado. Uma batalha contra a nossa própria domesticação. É como caminhar sozinho por uma paisagem vazia, sem um mapa, sem um guia, confiando apenas na bússola dos seus próprios instintos. É sentir o fogo primordial queimar novamente dentro de você, a força criativa que estava adormecida, a pulsão de vida
que se recusa a ser extinta. É aprender a dançar com o caos, a abraçar a incerteza, a encontrar poder na solidão. Recuperar nossos instintos não significa se tornar um bárbaro irracional. Pelo contrário, significa integrar a nossa natureza selvagem com a nossa consciência. É usar a nossa força não para destruir, mas para criar. É usar a nossa ferocidade não para odiar, mas para amar com mais paixão. É usar a nossa individualidade não para se isolar, mas para contribuir com o mundo de uma forma única e autêntica. Nietzsche falava do Superman, o além do homem, não como um ser superior que domina os outros, mas como aquele que superou a si mesmo, que integrou suas luzes e suas sombras, que se tornou o mestre de seu próprio destino. Esse é o indivíduo que aprendeu a ouvir a voz da sua besta interior, não como um inimigo a ser combatido, mas como um aliado a ser honrado. Ele entende que seus instintos não são uma fonte de pecado, mas uma fonte de sabedoria. Que seus desejos não são uma fraqueza, mas um guia para o que realmente importa. Que sua agressividade pode ser canalizada para superar obstáculos e alcançar grandes feitos. Ele para de ruminar o passado e de se preocupar com a aprovação dos outros e começa a viver no presente, com intensidade, coragem e alegria. As correntes começam a se romper, as máscaras começam a cair, a imagem no espelho começa a mudar. O olhar apagado ganha um brilho antigo, feroz. A mão limpa se lembra do toque da terra. O corpo, antes tenso e contido, se move com mais liberdade e poder. É o retorno às raízes. É o reencontro com a força vital que pulsa em cada célula do nosso ser. É a redescoberta de que, sob as camadas de civilização e condicionamento, ainda existe um núcleo indomável, uma essência selvagem que anseia por se expressar. Nietzsche nos desafia a perguntar: você está vivendo como gado ou como um leão? Você está seguindo o caminho que te deram ou está criando o seu próprio? Você está se escondendo atrás de máscaras ou está ousando ser quem você realmente é, com toda a sua força, sua escuridão e sua luz? A resposta a essas perguntas pode ser o início de uma jornada profunda de autodescoberta e libertação. Uma jornada para longe do rebanho e para dentro de si mesmo. Se você sente esse chamado, se algo dentro de você ressoou com essa mensagem, se você percebe a gaiola invisível ao seu redor e sente a urgência de se libertar, saiba que não está sozinho. Esse sentimento é o eco da sua verdadeira natureza. É a sua besta interior te dizendo que ainda está viva, que ainda há tempo de quebrar as correntes e recuperar o seu poder. Se você, como eu, se recusa a ser apenas mais um na multidão, se você sente a chama da rebelião e da autenticidade queimando em sua alma, comente aqui embaixo: eu ainda sinto o lobo. E se você quer aprender a transformar essas ideias, essa paixão, em conteúdo que impacta, se você quer iniciar a sua própria jornada, criando vídeos como este aqui no YouTube, existe um caminho. Eu preparei algo especial para te ajudar a dar os primeiros passos e encontrar sua própria voz. Clique no primeiro link aqui na descrição e descubra como você pode começar a sua nova jornada hoje mesmo. Obrigado por assistir.